Prólogo. Pai, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o Deus único verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. João 17:3. Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, de 3 a 4. Não há, debaixo do céu, outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, 12. Afora o nome de Jesus. 1. A vida do homem. Conhecer e amar a Deus. Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Eis porque, desde sempre e em todo lugar, está perto do homem. Chama-o e ajuda-o a procurá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças. Convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade de sua família, a Igreja. Faz isto por meio do Filho, que enviou como Redentor e Salvador, quando os tempos se cumpriram. Nele e por ele, chama os homens a se tornarem, no Espírito Santo, seus filhos adotivos e, portanto, os herdeiros de sua vida bem-aventurada. A fim de que este chamado ressoe pela terra inteira, Cristo enviou os apóstolos que escolhera, dando-lhes o mandato de anunciar o Evangelho. Ide, fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19 a 20. Fortalecidos com esta missão, os apóstolos saíram a pregar por toda parte, agindo com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Marcos 16, 20. Os que, com a ajuda de Deus, acolheram o chamado de Cristo e lhe responderam livremente, foram, por sua vez, impulsionados pelo amor de Cristo a anunciar por todas as partes do mundo a boa notícia. Este tesouro recebido dos apóstolos foi guardado fielmente por seus sucessores. Todos os fiéis de Cristo são chamados a transmiti-lo de geração em geração, anunciando a fé, vivendo-a na partilha fraterna e celebrando-a na liturgia e na oração. 2. Transmitir a fé. A catequese. Bem cedo, passou-se a chamar de catequese o conjunto de esforços empreendidos na Igreja para fazer discípulos, para ajudar os homens a crerem que Jesus é o Filho de Deus, a fim de que, por meio da fé, tenham a vida em nome dele, para educá-los e instruí-los nesta vida, e assim construir o corpo de Cristo. A catequese
é uma educação da fé das crianças, dos jovens e dos adultos, a qual compreende especialmente um ensino da doutrina cristã, dado em geral de maneira orgânica e sistemática, com o fim de os iniciar na plenitude da vida cristã. Sem confundir-se com eles, a catequese se articula em torno de determinado número de elementos da missão pastoral da Igreja, que tem um aspecto catequético e que preparam a catequese ou dela derivam. Primeiro, anúncio do Evangelho ou pregação missionária para suscitar a fé. Busca das razões de crer, experiência de vida cristã, celebração dos sacramentos, integração na comunidade eclesial, testemunho apostólico e missionário. A catequese anda intimamente ligada com toda a vida da Igreja. Não é somente a extensão geográfica e o aumento numérico, mas também e mais ainda o crescimento interior da Igreja, sua correspondência ao desígnio de Deus, que dependem da catequese mesma. Os períodos de renovação da Igreja são também tempos fortes da catequese. Eis porque, na grande época dos padres da Igreja, vemos santos bispos dedicarem uma parte importante de seu ministério à catequese. É a época de São Cirilo de Jerusalém e de São João Crisóstomo, de Santo Ambrósio e de Santo Agostinho, e de muitos outros padres cujas obras catequéticas permanecem como modelos. O ministério da catequese aure energias sempre novas dos concílios. O Concílio de Trento constitui, neste ponto, um exemplo a ser sublinhado. Deu à catequese prioridade em suas constituições e em seus decretos. Está ele na origem do catecismo romano, que também leva seu nome e constitui uma obra de primeira grandeza como resumo da doutrina cristã. Este concílio suscitou na Igreja uma organização notável da catequese. Graças a santos bispos e teólogos, tais como São Pedro Canísio, São Carlos Borromeu, São Toríbio de Magrovejo, São Roberto Bellarmino, levou à publicação de numerosos catecismos. Diante disto, não estranha que, no dinamismo que seguiu o Concílio Vaticano II, que o Papa Paulo VI considerava como grande catecismo dos tempos modernos, a catequese da Igreja tenha novamente despertado a atenção. Dão testemunho deste fato o Diretório-Geral da Catequese de 1971, as sessões do Sínodo dos Bispos dedicadas à evangelização, 1974, e a Catequese, 1977, as exortações apostólicas correspondentes, Evangelii Nuntiandi, 1975, e Catequese Tradendae, 1979. A sessão extraordinária do Sínodo dos Bispos de 1985 pediu: seja redigido um catecismo ou compêndio de toda a doutrina católica, seja sobre a fé, seja sobre a moral. O Santo Padre João Paulo II endossou este desideratum expresso pelo Sínodo dos Bispos, reconhecendo que
Este desejo responde plenamente a uma verdadeira necessidade da Igreja Universal e das igrejas particulares. Ele envidou todos os esforços em prol da realização deste desideratum dos padres do Sínodo. 3. O objetivo e os destinatários deste catecismo. O presente catecismo tem por objetivo apresentar uma exposição orgânica e sintética dos conteúdos essenciais e fundamentais da doutrina católica, tanto sobre a fé como sobre a moral, à luz do Concílio Vaticano II e do conjunto da tradição da Igreja. Suas fontes principais são a Sagrada Escritura, os Santos Padres, a liturgia e o magistério da Igreja. Destina-se ele a servir como um ponto de referência para os catecismos ou compêndios que são elaborados nos diversos países. O presente catecismo é destinado principalmente aos responsáveis pela catequese, em primeiro lugar aos bispos, como doutores da fé e pastores da Igreja. É oferecido a eles como instrumento no cumprimento de seu ofício de ensinar o povo de Deus. Por meio dos bispos, ele se destina aos redatores de catecismos, aos presbíteros e aos catequistas. Será também útil para a leitura de todos os demais fiéis cristãos. 4. A estrutura deste catecismo. Os projetos deste catecismo O projeto deste catecismo inspira-se na grande tradição dos catecismos, que articulam a catequese em torno de 4 pilares: a profissão da fé batismal, o símbolo, os sacramentos da fé, a vida de fé, os mandamentos, a oração do crente, o Pai Nosso. Parte 1. A profissão da fé. Os que pela fé e pelo batismo pertencem a Cristo devem confessar sua fé batismal diante dos homens. Por isso, o catecismo começa por expor em que consiste a revelação, pela qual Deus se dirige e se doa ao homem, bem como a fé, pela qual o homem responde a Deus. Seção 1. O símbolo da fé resume os dons que Deus outorga ao homem, como autor de todo bem, como redentor, como santificador, e os articula em torno dos 3 capítulos de nosso batismo. A fé em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, o Criador Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor e Salvador, e o Espírito Santo, na Santa Igreja. Seção 2. Parte 2. Os sacramentos de fé. A segunda parte do catecismo expõe como a salvação de Deus, realizada uma vez por todas por Cristo Jesus e pelo Espírito Santo, se torna presente nas ações sagradas da liturgia da Igreja. Seção 1. Particularmente nos 7 sacramentos. Seção 2. Parte 3. A vida da fé. A terceira parte do catecismo apresenta o fim último do homem, criado à imagem de Deus, a bem-aventurança e os caminhos para chegar a ela, mediante um agir reto e livre,
com a ajuda da fé e da graça de Deus, seção 1, por meio de um agir que realiza o duplo mandamento da caridade, desdobrado nos 10 mandamentos de Deus, seção 2. Parte 4. A oração na vida da fé. A última parte do Catecismo trata do sentido e da importância da oração na vida dos crentes. Seção 1. Ela determina, com um breve comentário sobre os 7 pedidos da oração do Senhor, seção 2. Com efeito, nesses 7 pedidos, encontramos o conjunto dos bens que devemos esperar e que nosso Pai Celeste quer conceder-nos. 5. Indicações práticas para o uso deste catecismo. Este catecismo foi pensado como uma exposição orgânica de toda a fé católica. Por isso, é preciso lê-lo como uma unidade. Numerosas referências dentro do próprio texto, bem como o índice analítico no fim do volume, permitem ver a ligação de cada tema com o conjunto da fé. Muitas vezes, os textos da Sagrada Escritura não são citados literalmente, mas são feitas apenas referências, mediante a indicação CF, entre aspas, para uma compreensão mais aprofundada de tais passagens. É preciso consultar os próprios textos. Essas referências bíblicas constituem um instrumento de trabalho para a catequese. Quando em certas passagens se usa corpo menor, graficamente, isto indica que se trata de observações de tipo histórico, apologético ou de exposições doutrinais complementares. As citações em corpo menor de fontes patrísticas, litúrgicas, magisteriais ou hagiográficas são destinadas a enriquecer a exposição doutrinal. Com frequência, esses textos foram escolhidos para uso diretamente catequético. No final de cada unidade temática, uma série de textos sucintos resumem em fórmulas condensadas o essencial do ensinamento. Esses, resumindo, têm por objetivo oferecer sugestões à catequese local para fórmulas sintéticas e memorizáveis. 6. As adaptações necessárias. Neste catecismo, a ênfase é posta na exposição doutrinal. Quer ele ajudar a aprofundar o conhecimento da fé. Por isso mesmo, está orientado para o amadurecimento desta fé, para seu enraizamento na vida e sua irradiação no testemunho. Por sua própria finalidade, este catecismo não se propõe realizar as adaptações da exposição e dos métodos catequéticos exigidas pelas diferenças de cultura, de idades, de maturidade espiritual, de situações sociais e eclesiais daqueles a quem a catequese é dirigida. Tais adaptações indispensáveis cabem aos catecismos apropriados e, mais ainda, aos que ministram instruções aos fiéis. Aquele que ensina deve fazer-se tudo para todos. 1 Coríntios 9, 22. A fim de conquistar todos para Jesus Cristo. Particularmente, não imagine ele que lhe é confiado um único tipo de almas e que, consequentemente, lhe é permitido ensinar e formar de modo igual todos os fiéis a verdadeira piedade, com um só e mesmo método, sempre igual. Saiba ele,
Bem que uns são em Jesus Cristo como que criancinhas recém-nascidas, outros como que adolescentes, e, finalmente, alguns estão como que na posse de todas as suas forças. Os que são chamados ao ministério da pregação devem, na transmissão dos mistérios da fé e das regras dos costumes, adaptar suas palavras ao espírito e à inteligência de seus ouvintes. Acima de tudo, a caridade. Para concluir este prólogo, é oportuno lembrar este princípio pastoral enunciado pelo Catecismo Romano. Toda a finalidade da doutrina e do ensinamento deve ser posta no amor que não acaba. Com efeito, pode-se facilmente expor o que é preciso crer, esperar ou fazer, mas, sobretudo, é preciso fazer sempre com que apareça o amor de Nosso Senhor, para que cada um compreenda que cada ato de virtude perfeitamente cristão não tenha outra origem senão o amor e outro fim senão o amor.